Olá, meu nome é Osana Delgado, sou professora de Física, trabalho na Escola Padre João Panaruto. Também sou mestranda, pelo mestrado profissional em Física, aqui pelo UFMT. E também sou cientista cidadã e trabalho também, colaboro com projetos de ciência cidadã. Bom, o tema de hoje é ciência cidadã, o que é e como se envolver. Bom, a ciência cidadã, ela refere-se ao envolvimento do público em geral em atividades de pesquisa científica, ou seja, quando os cidadãos contribuem ativamente para a ciência, seja com seu esforço intelectual, por meio das observações ou suas ferramentas e recursos, Então, ela envolve pessoas de várias idades, e ajuda essas pessoas a entender a ciência do mundo ao seu redor. Esse trabalho, ele contribui principalmente com os pesquisadores, porque por meio da análise de imagens ou análise de dados, esses cientistas não conseguiriam sozinhos. Bom, existem 10 princípios para a ciência cidadã. Um deles é que os projetos de ciência cidadã, elas envolvem ativamente os cidadãos nas atividades científicas, ou seja, que geram um novo conhecimento, e uma melhor compreensão de mundo. Também esses projetos, de ciência cidadã, eles são genuínos, Eles produzem resultados genuínos científicos. Tanto os cientistas, os pesquisadores, como o cientista cidadão, eles beneficiam-se da sua participação nos projetos de ciência cidadã, ou seja, é um trabalho colaborativo entre pesquisadores e cientistas cidadãos. Os cidadãos, cientistas cidadãos, eles podem participar de várias etapas do processo científico. Ou seja, quando envolvemos a ciência cidadã, fazemos e compartilhamos observações, analisamos dados, começamos a formular perguntas, experimentos, e finalmente, então, a gente constrói uma compreensão mais profunda sobre o mundo, tudo isso enquanto avançam em áreas importantes de pesquisa científica. Então, seja no meio ambiente, na saúde, nos oceanos, até mesmo no espaço, é possível, então, trabalhar com esses projetos. Então, é uma abordagem de investigação como qualquer outra, com suas limitações e enviesamentos que devem ser considerados também. Os cientistas cidadãos, geralmente, eles recebem o feedback do projeto. Os dados e metadados resultantes de projetos de ciência cidadã são tornados públicos e sempre que possível publicados em formato de acesso livre. A contribuição dos cientistas cidadãos é reconhecida publicamente nos resultados dos projetos e nas publicações também. Bom, os programas de ciência cidadã eles são avaliados pelos seus resultados científicos, a qualidade dos dados, a experiência para os participantes e a abrangência dos impactos sociais e políticos. Os responsáveis pelos projetos de ciência cidadã, ele tem que levar em consideração as questões legais, de ética, referentes ao copyright, a propriedade intelectual, acordos sobre as partilhas de dados, a confidencialidade, atribuição, impacto ambiental também, em qualquer atividade. Bom, como se envolver, então, em um projeto de ciência cidadã? Bom, a aprendizagem, ela é engajada. Então,
Fazer observações, coletar dados, compartilhar resultados são pontos centrais das atividades em ciência cidadã. Então, a ciência ela precisa, né, de mais olhos, mais ouvidos e perspectiva do que qualquer cientista possui. Mesmo seguindo protocolos fornecidos por cientista, né, essa é uma aprendizagem que a gente considera responsável. Os cientistas cidadãos, eles fornecem observações que inflamam sua curiosidade, né, e levá-los a se perguntar sobre o mundo ao seu redor e podem usar esses novos entendimentos para tomar medidas mesmo, para colaborar com as suas comunidades, no ambiente onde eles vivem. É uma aprendizagem que é conectada, ou seja, os cientistas cidadãos eles se juntam, né, em uma comunidade onde estão todos envolvidos no mesmo projeto, nas mesmas investigações. Né? Suas contribuições elas ajudam cientistas e outros a entender o mundo, né? Com isso constrói influência em habilidades como observação, uso de tecnologia e interpretação de dados. Bom, esse aqui é algum dos projetos, né, que eu vou comentar. Existem várias plataformas que agregam, né, esses projetos, né, em diferentes áreas. Então, esse é o do NASA Science, né? Então, aqui tem alguns projetos, principalmente voltados para o espaço, né, para o clima. Então, vários voluntários ajudaram a fazer milhares de descobertas, né, importantes, né, na ciência. Então, mais de 410 cientistas cidadãos da NASA foram nomeados como coautores em publicações científicas referidas. Então, esse trabalho, né, de ciência cidadã, ele é muito importante. Então, traz benefícios, querendo ou não, também para quem participa e colabora com esses projetos. Então, eu comecei com um projeto de ciência cidadã, né, como cientista cidadã, e eu vejo assim o quanto enriquece-nos, né? É muito bacana trabalhar com esses projetos também quando envolve alunos, né? Então, você dá a eles a possibilidade de colaborar com a ciência. Então, é muito bacana. Então, eu vou falar um pouquinho, então, de alguns projetos, né? A NASA tem 29 projetos. Então, alguns desses projetos estão no site da NASA e também nos Universe, alguns deles. Então, a gente vai comentar sobre alguns. Bom, então, esse aqui é o site, né, a plataforma do NASA Science. Então, ali você consegue encontrar os projetos. Então, esses são alguns deles, né? Então, de Catalina, o Globo Observe, né, observação de nuvens, o Planeta 9 também. Esse projeto do Globo Observe, depois eu posso comentar sobre ele. Então, tem o NASA Cloud, né, que é sobre nuvens. Tem alguns também, que é o de meteoros, né? Esse aqui também eu vou comentar um pouquinho sobre ele. E também tem esse projeto aqui, que é de caça-asteroides, que eu vou comentar depois com vocês. Mas aqui, então, são os 29 projetos que você pode procurar e se identificar, né? Se identificar com algum deles. Bom, esse é o meu projeto que eu amo de paixão. Esse é o projeto do Isaac, né, que é um projeto de colaboração internacional, né, pesquisa astronômica internacional. Esse projeto, aqui no Brasil, a gente começou em 2020, né, com a pandemia,
o MCTI ele fez uma parceria com o Isaac e começou então com o Ciência em Casa e várias pessoas participaram, famílias, crianças, desse projeto. Hoje esse projeto já cresceu bastante aqui no Brasil e também fora, né? Então a gente tem alguns participantes também fora do país. E eu vou comentar um pouquinho então sobre ele, que é um projeto de caça, né, de busca a asteroides. Então, as imagens, né, que a gente analisa, esse conjunto de imagens, ele vem de 2 telescópios, né, o Pan-STARRS, né, e também de Catalina, da Universidade do Arizona. Então, aqui é o site do Isaac. Esse projeto, ele envolve cientistas cidadãos do mundo inteiro, né? Então, aqui a gente tem participantes das Ilhas Canárias, do Irã, da Índia, da Alemanha, aqui do Brasil. A Joyce, ela participou da campanha conosco aqui no MCT, do Caça Asteroides MCTI, e ela encontrou um asteroide tipo Hungária, que é um tipo de um asteroide que ele está saindo da órbita de Marte e indo para a Terra. Vai demorar um milhar de anos, graças a Deus. Aqui são algumas campanhas, né? Então tem campanhas de vários países já. Tem a campanha internacional, que aí ela abre para as pessoas, e a campanha do MCTI. Só que a gente já finalizou esse ano. Então, agora é só no próximo ano para a gente abrir novas inscrições. Então, para participar dessa campanha, a gente tem que usar o software chamado Astrométrica. Com esse software, a gente consegue analisar as imagens. Aqui é um exemplo, né, de um asteroide. Essa numeração aqui, ó, em vermelho, é um asteroide porque ele está em movimento, né? Então, ali é uma imagem do céu profundo. Essas estrelas geralmente são fixas, né? E o asteroide ele tem essa característica, né? De uma velocidade constante, né? Então, e na imagem ele tem movimento retilíneo. Bom, esse aqui é o software astrométrico, então ele já está baixado aqui. Mas geralmente as pessoas recebem treinamento para como usar. Então, a gente geralmente configura ele, né? Mas eu não vou fazer esse passo a passo, que eu quero que você participe das próximas campanhas e, quem sabe, né, aí recebendo treinamento, você já aprende a fazer as configurações. Então, eu vou baixar aqui as 4 imagens no pacote que eu já tenho. Esse é um download aqui. Então, essas 4 imagens, né, elas vão ser empilhadas e no empilhamento dela, depois a gente vai gerar um GIF. Esse é um procedimento, né, que a gente faz geralmente, um passo a passo, para extrair, né, todos os objetos, para poder analisar. Demora um pouquinho, tá, por causa da internet também. Então, se aparecer algum errinho aqui, a gente só ajusta ali, coloca no modo manual, nesse caso. E antes de gerar o GIF, a gente tem que verificar se esse asteroide, né, se tem algum asteroide já marcado ou já identificado por algum outro cientista cidadão. Então, a gente seleciona as imagens. E agora, então, a gente vai gerar o GIF dessa imagem. Então, a gente vai passar, né, esses quadrantes, né? Então, eles são imagens do céu profundo, onde tem estrelas. Às vezes você encontra até galáxia mesmo. E a gente vai observar se existe um asteroide nessa imagem. Então, a gente vai baixar um pouquinho aqui a tela.
Então, a gente identificar. Geralmente, a gente analisa todos os quadrantes, né, passo por passo, e identifica. Para ser asteroide, ele tem que movimentar ao menos 3 vezes. Então, velocidade constante, movimento retilíneo, e então a gente vai fazer a marcação desse asteroide. Vou pausar a imagem e vou selecionar. Aqui é uma gaussiana. Quanto mais próximo esses pontos brancos estiver dessa curva, melhor então é essa detecção. Esse aqui é a relação sinal-ruído, né, que é 7.3. Então, agora eu vou verificar se esse asteroide é asteroide conhecido ou não. Então, eu analiso geralmente o DRA e o DTE dele, né? Então, entre 0.0 e 0.1, esse asteroide ele é conhecido. Só que aqui nesse caso eu vou desmarcar e vou marcar então com as minhas iniciais, vou marcar aqui uma sigla FIC. Aí, geralmente seguida da numeração. Aí é 1000 ao contrário. Então, em cada ponto desse asteroide, cada mudança de posição dele, eu vou marcar ele. Então, de novo, fique aí a mesma numeração, 0001, tá? Se fosse um outro asteroide, aí eu marcaria 0002. Marcar de novo, fique 0001. E aqui aceitar. Bom, aí a gente vai ver se está tudo marcadinho, todos os pontos, está faltando um. A gente marca novamente. Ok, e aceita. Agora a gente vai movimentar, então o asteroide está todo marcado, né? Cada mudança de posição está marcada e a gente gera então o relatório. Esse relatório a gente cola lá na página do IASC. Então, como fazer para participar das campanhas, né, de caça a asteroides? Você pode registrar-se nas campanhas internacionais, na própria plataforma do ISAC, ou então esperar até março. Não, geralmente a gente abre a inscrição em março, né? Pode ser que adiante. Aí nos canais de comunicações do MCTI, né, do Caça Asteroides, e aí geralmente a gente abre as inscrições, aí quando chegar próximo, né, da edição da campanha que a equipe participar, geralmente é em equipes, tá? Aí a gente entra em contato e a pessoa recebe treinamento. Geralmente a gente tem um grupo também, né, de WhatsApp para trocar ideias. E esses participantes, eles recebem, então, o certificado internacional do ISAC. Bom, no ano passado, a gente fez uma cerimônia durante a Semana Nacional de Premiação, né, entrega de medalhas. Então, teve participantes de várias partes do país, né, o Dr. Patrick Miller, que é o fundador, né, do ISAC, ele esteve conosco também. Bom, desde 2020, então, já contam mais de 2.458 detecções, né, só pelo programa Caça Asteroides aqui no Brasil, o MCTI. Esse asteroide, que é tipo Hungária, né, que ele está indo para Anel, também foi detectado. Então, são mais de 2.430 participantes. Então, tem participantes tanto em Portugal, Itália, na França, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Suíça, Moçambique. Bom, a Agna é a coordenadora do projeto, aí eu auxilio ela também, acabo treinando, né, ajudando no treinamento, junto com o Caio. Caio também aqui de Mato Grosso, de Tangará da Serra. Beleza? Bom, agora vou falar um pouquinho também desse projeto que
o do Caçadores de Cometas, né, o projeto Sunrise. Ele é bem interessante, ele também está na plataforma da NASA. Bom, esse projeto ele é financiado pela NASA, né, e ele permite também a descoberta de novos cometas, né, por meio da imagem de satélites, tanto do ESA, né, quanto também do NASA-SOHO. Então, já foram observados mais de 4.000 cometas, né? Então, o cometa ele vai ser um corpo rochoso, né, gelado, e então tem a formação primitiva, né, do nosso sistema solar, e eles foram espalhados, né, pelos confins do nosso sistema solar. Então, quando esse cometa ele passa pelo Sol, ele vai passar a derreter e liberar então diferentes materiais, né, que compõem, né. Então, a gente estudando os cometas, a gente consegue descrever o que era a formação do nosso sistema solar. Então são análises de imagens. Então, se você se interessar, pode acessar e começar então a colaborar com esse projeto. Um outro projeto também é o protocolo de nuvens, né, do Globe. Ele também está tanto na plataforma da NASA quanto do Zooniverse também. E você pode baixar esse aplicativo no seu celular. Então, vou passar um vídeo curtinho. Então, são imagens de satélites, né, que você acaba colaborando, então, com a NASA. Então, você faz um pré-cadastro ali. E ali, então, você vai verificar, né, a sua localização. E você começa a observar o céu, então quais são os tipos de nuvens, né, a formação de nuvens existentes ali. Só marcar. E aí, então, você começa a observar, né, então, essa porcentagem, né, de nuvens também no céu. Depois, observar, né, a coloração desse céu. E aí você marca de acordo com o dia, né, com a sua observação. Também a questão da visibilidade, né? Essas nuvens. Então, a opacidade, né, dessa nuvem também. E aí você vai reportando, né? Como que tá, então, o terreno, nesse caso. Você marca também. E aí depois você precisa tirar uma foto, né? E enviar para a NASA, né? Através do Globe Observer. Então é isso. Então aí tem. Você pode utilizar e classificar então tanto na NASA quanto também no Globe Observer. Então essa é uma plataforma chamada Zooniverse, né? Então ela é uma das mais populares plataformas, né, que existem de pesquisa científica. Então tem desde arte, biologia, história, né, idioma, medicina, física, né, espaço, ciências sociais, natureza e clima também. Bom, então aqui é a plataforma. Aí ele está falando, né, que é uma das maiores plataformas, né, de colaboração de ciência cidadã também.
E aqui tem alguns dos projetos. Então, são diversos projetos envolvidos. Eu vou comentar depois, né? Vou comentar alguns que tem, não só da área da física. E aí eu falo então sobre o GraphitSprite. Então, na área da biologia, você pode então, tem vários aqui projetos, mas eu vou entrar aqui nesse detetive de genoma. Então, ele tem o objetivo de decodificar, né, o DNA bacteriano para ajudar a combater doenças infecciosas. Então, ali você consegue fazer essa classificação, né, e ali ele vai dando todo um tutorial, né, de como fazer essa classificação desses genomas. Aí tem um videozinho. E aí ele está pedindo para caracterizar, né, as principais características genéticas. Se você tiver dúvida, você pode voltar nesse tutorial também. Mas aqui também tem um guia, né, para você identificar, então, e poder classificar. Né? Então, ali você classifica se sim ou se não. Então, você pode voltar no tutorial caso você tenha dúvida. E aqui, então, tá a guia, né? Com vários processos, então, para identificar melhor, então, esse genoma. Ok? Então, ele é um projeto, assim, bem interessante de análise de dados, né? Para quem gosta. E tem também essa plataforma, que é o Science Starter. Ele também envolve vários projetos, né, de ciência cidadã. Então, você pode estar fazendo seu cadastro, né, e colaborando também. Então, você pode pesquisar por área também, é bem bacana. Então, são diversos projetos que você pode estar colaborando. Então, aqui você cria conta, né? E aí você pode escolher um projeto que você se identifique melhor. Então, são diversos projetos. E aí agora eu vou comentar sobre um desses, né, que tem nessa plataforma. Bom, esse projeto, você pode baixar ele no aplicativo. Ele é um quebra-cabeças, né, de proteína 3D. Então, você colabora com a ciência jogando. Então, ele foi criado no laboratório do Texas, né, para resolver estruturas de conjuntos de proteínas para entender melhor a função biológica. Então, está disponível, né, tanto no Apple quanto no Google Play. Então, é um complexo proteico aqui, ó, que você vai ajudar a encaixar nesse quebra-cabeça. Muito bacana. Então, aí fica, então, as minhas dicas, então, de projetos, né? Mas você pode estar acessando essas plataformas e, conforme a sua área, você, então, se identificar com ele, né? Colaborar com a ciência cidadã. Muito obrigado. Aqui está o meu e-mail, caso alguém queira, né, enviar alguma pergunta. E então aqui estão as referências também, né, as plataformas que vocês podem estarem acessando, né, para colaborar então com a ciência cidadã. Muito obrigado. Então,
Então, juntos a gente pode fazer descoberta, né? Fazer a diferença nesse mundo, né? Compartilhando nossos dados, as nossas observações, né? E até mesmo jogando, né? Para resolver um problema. Então, espero que tenha gostado. Obrigada.